Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Boa noite a todas e todos, colegas, pesquisadoras e pesquisadores que estão participando do oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. O meu nome é Samuel Davi Rocha Santos, sou graduado em Direito pela Faculdade Santo Agostinho de Montes Claros, sou especialista em Direito Constitucional pela Faculdade Metropolitana de São Paulo, sou ainda graduando em História, bem como mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros e ainda sou pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa acerca do pensamento autoritário, vinculado à CNPq. Eu apresento para vocês hoje um pequeno fragmento da minha pesquisa que vem sendo desenvolvida no mestrado com a devida orientação do professor doutor Laurindo Mec Pereira, vinculado à Unimontes. A pesquisa que apresento hoje para vocês é intitulada Entre História e Memória, Oscar Dias Correa e o Governo João Goulart, entre 1961 e 1964. Essa pesquisa ela busca, então, compreender e interpretar as memórias de Oscar Dias Correa com relação à conjuntura política da década de 1960 no Brasil, em especial no que se refere ao governo de João Goulart, grande líder trabalhista, que ascendeu ao poder após a renúncia de Jânio Quadros, lá em 1961. Pois bem, essa pesquisa ela conta como fonte primária a entrevista concedida pelo Oscar Correa à Assembleia Legislativa de Minas Gerais na década de 1990 e, subsidiariamente, ela recorre também a uma entrevista concedida pelo Oscar ao historiador Alisson Vaz, que resultou na publicação de um livro de memórias contendo as memórias de alguns políticos mineiros que atuaram na segunda metade do século XX. Pois bem, o Oscar Dias Correa ele é natural da cidade de Itaúna, Minas Gerais, e foi durante toda a sua carreira política vinculado à União Democrática Nacional, um partido de corte liberal que atuou no Brasil entre os anos de 1945 e 1966. Em especial, durante a década de 1960, o Oscar Dias Correa ele foi uma das figuras que mais se destacaram na oposição ao governo de João Goulart. Ele foi, inclusive, considerado como um dos arautos do anticomunismo no interior da UDN. Nesse contexto, o Oscar ele fez parte da chamada Banda de Música da UDN, que era um grupo de parlamentares que fazia uma oposição mais barulhenta, mais vigorosa ao governo no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito da Câmara dos Deputados. Em suas memórias, o Oscar ele faz alguns apontamentos que são bem típicos da memória conservadora a respeito daquele período, a respeito de João Goulart e do seu governo. O trabalho desenvolvido pela professora Marieta de Moraes Ferreira fala muito bem sobre as memórias conservadoras, bem como as memórias das esquerdas acerca do governo de João Goulart. E é interessante notar que, em especial, a memória conservadora, ela tem algumas ambiguidades, ela apresenta alguns paradoxos que são relevantes, que são importantes de serem bem compreendidos. João Goulart, na perspectiva desses conservadores, ele é, em determinados momentos, apresentado como um sujeito fraco, manipulável, influenciável, principalmente pelo seu cunhado, Leonel Brizola, que
que foi um político vinculado ao PTB, ao Partido Trabalhista Brasileiro, e que, naquela conjuntura política, tinha um discurso um pouco mais, digamos assim, radicalizado, mais enfático, na defesa das reformas de base em especial. Pois bem, ao mesmo tempo em que Jango é considerado fraco e influenciável, uma pessoa despreparada para ocupar o cargo de chefe do Executivo Nacional, ele é também acusado veementemente de ser responsável por tentar implantar no Brasil um regime comunista. É imputada a acusação à figura de João Goulart de que ele estaria trabalhando para a implantação de uma suposta república sindicalista, que no campo político brasileiro seria uma tradução do termo peronismo, uma tradução do governo de Perón na Argentina à realidade brasileira. E esse termo, inclusive, como bem destaca o historiador Jorge Ferreira, ele ganha força, ele aparece no cenário nacional a partir dos anos 1950, no contexto em que João Goulart, era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, grande rival, grande adversário da UDN, da União Democrática Nacional. Essa república sindicalista nada mais seria do que a junção do Estado com o movimento sindical, com os movimentos sociais, em especial o movimento sindical. E essa república sindicalista seria, na verdade, uma porta de entrada para a consolidação do comunismo no Brasil. Então a memória conservadora ela tem esses dois lados, ambíguos e paradoxais. E o Oscar Dias Corrêa ele reflete muito bem em suas memórias essas ambiguidades, esses paradoxos, porque ele fala claramente que João Goulart era uma figura fraca e uma figura despreparada para ser presidente do Brasil. Porém, contudo, entretanto, todavia, João Goulart também era um sujeito que estaria levando o Brasil a um processo de comunização, que é o termo utilizado pelo Oscar em suas memórias. Aqui é importante frisar e ressaltar que durante os anos 1960, o Brasil ele estava vivenciando, como bem aponta o professor Rodrigo Pato Samota, uma segunda grande onda do anticomunismo. E essa segunda grande onda do anticomunismo no Brasil, ela tem fatores tanto internacionais quanto fatores nacionais. No plano internacional, em 1959, ocorreu a chamada Revolução Cubana, que causou um grande alarme anticomunista na América Latina. Isso no cenário da Guerra Fria, nos anos difíceis da Guerra Fria. Tanto que em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba. E Cuba seria então o representante na América Latina, no continente americano de uma forma mais ampla, do comunismo soviético, vinculado ao comunismo soviético. Isso acabou influenciando o cenário político nacional de uma forma bem marcante. Os temores anticomunistas chegaram no Brasil de uma forma marcante e forte. Além disso, no plano nacional, no plano interno, era notória uma crescente dos movimentos de esquerda. Grupos de esquerda estavam surgindo, estavam se consolidando, estavam ficando mais fortes. O Partido Comunista Brasileiro, ainda que na ilegalidade, conseguia ali se reestruturar e ter uma certa notoriedade no plano político nacional. Inclusive, muitos comunistas eles se candidatavam aos cargos eletivos utilizando a legenda do PTB, a legenda do presidente João Goulart, que desde a década de 1950 tinha uma relação próxima com os comunistas. Ele foi inclusive responsável, após a morte de Vargas, de fazer, digamos assim, um acordo entre comunistas e
PTBistas. Ele aproximou as duas agremiações, ele aproximou os dois partidos para que ambos pudessem em conjunto trabalhar para que as reformas de base fossem implementadas no Brasil. Ambos, então, naquela conjuntura, buscavam um conteúdo reformista em âmbito nacional, reformista e também nacionalista. E o Oscar vai enfatizar muito esse aspecto em suas memórias, de que Jango estaria vinculado aos comunistas e trabalhando para que o Brasil caminhasse na direção das esquerdas, na direção de mudanças sociais profundas, contrárias à visão que o Oscar tinha, a visão de mundo que o Oscar tinha. E isso influenciou muito nas críticas ao governo Jango e foram, nos termos utilizados pelo professor Rodrigo Samota, o ponto de fagulha que levou ao golpe civil-militar de 1964. Golpe este, inclusive, que foi apoiado pelo Oscar Dias Correa, sendo ele entusiasta desse golpe, dessa ruptura institucional que depôs o presidente eleito democraticamente, que ascendeu ao poder nos termos da Constituição. Caminhando então para o final, as nossas considerações finais, fica claro que o Oscar Dias Correa, as suas memórias vão refletir as memórias dos grupos conservadores que atuaram naquela conjuntura, que relembram e fazem um exercício, uma operação intelectual e de memória acerca daquela conjuntura, buscando dar sentido àquela conjuntura. E nessa busca de dar sentido à vida política nacional nos anos 1960, é imputada grande responsabilidade à figura de João Goulart. Responsabilidade essa que acabou sendo efetivada no golpe civil-militar de 1964. Jango, mais uma vez, aparece nas memórias conservadoras como um sujeito fraco e incapaz, e ao mesmo tempo um sujeito astuto, que tinha planos de manipular tanto os trabalhadores quanto os políticos que atuavam naquela conjuntura, em busca de levar o Brasil a uma república sindicalista, a instauração de uma república sindicalista que levaria, nos termos finais, o Brasil a uma grande guinada à esquerda, uma grande guinada, na visão dos conservadores, ao comunismo. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que, caso tenha alguma consideração a ser feita com relação ao trabalho, que o façam nos comentários deste vídeo. Informo ainda que essa pesquisa ela conta com financiamento da FAPEMIG, a instituição a quem eu agradeço bastante por estar nos ajudando nessa pesquisa, no desenvolvimento dessa pesquisa. Muito obrigado, espero que todos tenham uma excelente participação no evento, que possam assistir a apresentação de outros trabalhos e que seja um momento enriquecedor para todos nós. Muitíssimo obrigado e até logo. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.